Então, novamente, eu parabenizo a todos pelos trabalhos que serão apresentados e faço bem-vindos. Meu nome é Márcia, eu sou professora, sou mestranda em ensino das ciências ambientais no Proficiamb Polo USP, faço em São Carlos. Eu sou graduada em pedagogia pela Unesp e licenciada em ciências pela USP. Eu tenho especialização em psicopedagogia e em educação infantil. Então, como eu já mencionei, cada apresentador deve explanar o seu trabalho, né, os pontos principais em 5 minutos, e após todas as apresentações, a gente vai abrir para as perguntas e para os comentários. Fiquem à vontade, se inscreva no chat ou coloquem as suas questões lá, e após a finalização da apresentação dos trabalhos, eu vou lendo ou dou abertura para que vocês comentem ou façam seus questionamentos. Então, seguindo a lista de apresentação, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Todo mundo está vendo? Vocês conseguem visualizar a tela? Sim, Márcia. Tá. Então, a primeira apresentação vai ser da Thaís Faustino Bezerra. O título do trabalho é A Educação Ambiental nas Séries Iniciais por intermédio de atividades lúdicas. É um relato de experiência. Fica à vontade, Thaís. Olá, boa noite a todos e a todas. Irei apresentar para vocês o trabalho intitulado A Educação Ambiental nas Séries Iniciais por intermédio de atividades lúdicas, relato de experiência. Esse trabalho é composto por mim, Thaís Faustino, José Wellington e Antônio Carlito. A gente observa que a educação ambiental ela é considerada uma disciplina pedagógica, né, que tem grande potencial para proporcionar um ensino-aprendizagem significativo e estimulador em relação ao meio ambiente, e principalmente na perspectiva de trazer uma educação ambiental com cunhos que desperte o olhar dos educantes em relação à importância e à preservação do meio ambiente. Como estamos inseridos em uma globalização constante de mudança no setor educacional, torna-se permanente o uso da educação ambiental como ferramenta estratégica relevante de ensino-aprendizagem no ambiente escolar, especialmente nas séries iniciais, né, como destaca Bezerra e colaboradores 2019. Dessa forma, a educação ambiental tem a necessidade de ser pautada no âmbito escolar de maneira concreta e reformadora, com abrangência que proporcione o divertir ao aprender. Toda criança nas séries iniciais gosta de brincar, e por que não utilizar esse brincar para trazer a questões ambientais, para formações de indivíduos que busquem preservar as riquezas. E com isso, a partir das atividades lúdicas, tanto no contexto de ensino-aprendizagem, como no contexto social. E diante disso, nosso trabalho objetivou apresentar 2 tipos de jogos educativos de nossa autoria, voltados para o contexto da educação ambiental dos alunos do ensino fundamental 1. Este trabalho, ele se caracteriza como relato de experiência, feito a partir de atividades lúdicas confeccionadas e adaptadas pelos autores, com o intuito de inserir práticas educativas após o período de pós-pandemia, para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem dos alunos do Fundamental 1, de uma escola de rede pública do município de Missão Velha. E foram realizadas revisões da literatura baseado em Lemes 2006,
Bezerra e Colaboradores, 2019, dentre outros autores. E, a partir disso, foi possível a escolha de 2 jogos educativos, o jogo da memória e o jogo da ficha de leitura. O critério de escolha buscou auxiliar na capacidade lógica, na memorização, na escrita e na leitura, na comunicação, na sociabilidade das crianças e o meio ambiente. Foram também selecionados alguns temas voltados para as lixeiras seletivas. E, a partir disso, esses jogos foram adaptados utilizando o Word e foram confeccionados com as imagens presentes no site La Prática. E, a partir disso, o educador ele pode trabalhar o jogo das fichas de leituras com as crianças, associando as lixeiras pelas cores, propor que as mesmas identifiquem as sílabas tônicas, a formação da palavra, dando às crianças a autonomia de aprender brincando, a preservar a riqueza do próprio município. E, além disso, as crianças podem aprender a distinguir as palavras e as cores e as lixeiras seletivas, contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem ambiental, né? E, de acordo com Barbosa, 2014, atividades como jogos e brincadeiras devem ser estimuladas na linguagem escrita de forma lúdica, para que a criança sinta prazer em escrever. Nesse sentido, para que a linguagem escrita seja estimulada no desenvolvimento da leitura e da fala, o mentor pode apresentar às crianças a proposta do jogo da memória, envolvendo a leitura associada à cor, trabalhar o jogo individualmente e coletivamente, possibilitando aquela socialização em grupo dinâmica, aquela troca de saberes entre as crianças. E também, posteriormente, separar os pares, propor que a partir dos pares, eles digam a cor, qual a letra que está escrito ali, se tiver, e dessa forma, as crianças podem ampliar seus conhecimentos sobre as lixeiras seletivas relacionadas às imagens e desenvolver o raciocínio, aguçando a memorização, a leitura e seus saberes sobre o meio ambiente. E, a partir disso, da brincadeira, dos jogos lúdicos, as crianças elas terão capacidades de dialogar, de refletir com a sociedade. Porque essas lixeiras seletivas, por exemplo, como nossa pesquisa cita, são coisas que fazem parte do cotidiano do educando. Ele pode estar indo com a sua mãe, ele pode observar aquilo. E, a partir disso, como considerações finais da nossa pesquisa, através das atividades lúdicas propostas neste trabalho, torna-se possível o educador buscar a dinamização da temática ambiental nas séries iniciais, facultando o uso das atividades lúdicas com a intenção de facilitar a compreensão das crianças sobre seus papéis como personagens proativos para a melhoria do meio ambiente. Deste modo, propõe-se aplicar no âmbito escolar as atividades apresentadas e discutidas neste estudo a partir da conjuntura de pós-pandemia. Esse é o nosso trabalho e muito obrigada. Obrigada, Thaís. A próxima apresentação, então, da Priscila, é a presença da temática socioambiental em podcast brasileiros e potencialidades para o uso no ensino. Fica à vontade, Priscila. Boa noite, tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Tá, muito obrigada. Bom, o meu trabalho, ele explora um pouquinho o universo dos podcasts brasileiros, né? A minha pesquisa de mestrado, ela trata um pouco do uso dos podcasts pela perspectiva da educomunicação para uso de professores em sala com os alunos em projetos de educação socioambiental. Então, dentro da minha pesquisa, que é de formação de professores, eu fiz uma pesquisa menor, porque eu queria encontrar alguns materiais que pudessem ser utilizados como coadjuvantes na educação socioambiental. Então, qual foi o critério? O critério foi utilizar a Podpesquisa, que é uma pesquisa que já é feita há alguns anos pela Associação Brasileira de Podcasters, onde eles buscam identificar o perfil
dos ouvintes de podcast no Brasil. E o que eles identificam desde que essa pesquisa tem sido feita? Que a audiência dos podcasts ela tem aumentado bastante, ela abrange diversas faixas etárias, ela abrange diversas estratos financeiros, né? As pessoas elas são de várias classes sociais, gênero também, homens, mulheres, não binários ouvem podcast com frequência. E o que eu fiz? Dentro dessa pesquisa de 2019, eu procurei, dentro dos 5 podcasts mais ouvidos, de acordo com essa pesquisa, qual deles tratava da temática ambiental, porque o que a gente entende? Se são podcasts que têm bastante audiência e eles trazem a temática ambiental, significa que tem bastante gente que está tendo acesso a essa temática através desses materiais, né? E quando a gente está falando de podcast na escola, a gente está falando para um público que normalmente não consome essa mídia, porque apesar do crescimento dos podcasts estarem aumentando bastante, uma das faixas etárias onde o consumo de podcasts é menor é até os 14 anos. E é justamente a faixa etária da educação básica, que é o foco da nossa pesquisa. Então, a gente pensou em utilizar esses podcasts que são populares, procurar a temática ambiental dentro deles, para ver se eles podem ser utilizados em sala de aula para introduzir a temática podcast para os alunos. Então, quais foram esses 5 podcasts que a gente identificou? O primeiro é o Nerdcast, é o mais famoso, é o mais ouvido, e ele tem um formato muito particular, que inclusive inspira os outros formatos de podcast no Brasil, que é o de bate-papo informal. Inclusive, é tão informal que parece que é uma roda de amigos num bar, conversando de assuntos aleatórios. Mas esses assuntos não são tão aleatórios, porque essa roda de amigos costuma ser composta por profissionais da ciência, né? E a gente encontrou a temática ambiental dentro desse podcast. O segundo podcast mais ouvido é o GugaCast, é um podcast que também tem um formato bem específico, que é de contação de histórias. Eles recebem histórias enviadas pelos ouvintes e eles fazem uma dramatização dessas histórias. Nós também encontramos um podcast com a temática ambiental, que inclusive era uma história que era contada por um professor que dava aula numa comunidade na represa Billings, e ele conta histórias bem interessantes do que acontecia lá. Ele era um professor de biologia, e a temática ambiental também está no GugaCast, apesar de estar em um episódio só. O terceiro podcast é o Mamilos, que é um podcast jornalístico apresentado por mulheres, e a temática ambiental aparece também. Inclusive, o Mamilos é o que mais aborda a temática ambiental entre os 5 podcasts que nós analisamos. Os formatos do Mamilos costumam ser jornalístico, né, como eu disse, mesa redonda e debate, e entrevista também. Normalmente, quando a temática meio ambiente foi trazida no Mamilos, ela buscou trazer conscientização, né, sensibilização por parte dos ouvintes, e também trazer 2 falas, né, em formato de debate. Tanto pessoas que têm uma visão um pouco mais pragmática do meio ambiente, quanto pessoas que têm uma visão um pouco mais conservadora e até mesmo crítica com relação a esse assunto. Então, nós consideramos que o Mamilos tem podcasts muito úteis que podem ser utilizados, excertos deles em salas de aula. Por que a gente fala excertos? Normalmente, esses podcasts comerciais, eles são bem longos, costumam ter 1 hora e pouco de duração, porque eles intercalam, além da pauta central, que é o assunto que ele trata, ele também traz algumas outras coisas, inclusive propaganda paga, né? Então, o professor ele pode selecionar dentro desses podcasts alguns trechos que ele julgar que seja pertinente para o tema que ele está trabalhando e trazer para os alunos, né? Aí, qual seria o 4º podcast? O 4º podcast é o Xadrez Verbal. O Xadrez Verbal é um podcast muito interessante, que ele faz discussões sobre a conjuntura política do mundo. E ele não trata de nenhum tema socioambiental específico. Então, a gente não analisou nenhum podcast do Xadrez Verbal.
E o último podcast que foi analisado, só um minutinho, que deu um branco aqui agora em mim. Aí você tem 1 minuto para finalizar, tá bom? Ah, tá bom, beleza. O Anticast. Eu esqueci do Anticast porque o Anticast também não tinha nenhum tema socioambiental. Então, como eu disse, os 3 podcasts que falam de meio ambiente seria o Nerdcast, o GugaCast e o Mamilos. O Mamilos é o que mais aborda, o Nerdcast em segundo lugar e o GugaCast em último. O que nós consideramos? Que são materiais pertinentes para ser utilizados em sala de aula, mas eles precisam de um cuidado maior, porque, por exemplo, o Nerdcast ele traz algumas linguagens um pouco não convencionais para a sala de aula, algumas pessoas podem ficar ofendidas, enfim. E para a perspectiva da educomunicação, a gente pode usar esses podcasts como modelo para a produção posterior de podcasts pelas turmas, pelos alunos. E é isso, espero que tenham gostado e que tenha sido útil para vocês. Muito obrigada. Com certeza, parabéns e obrigada. A gente que agradece. Agora o Pedro. Pedro vai trazer o uso de materiais e atividades lúdicas para a qualificação do ensino. Fique à vontade, Pedro. Obrigado. Primeiramente, agradecer o convite. Boa noite a todos. O meu trabalho consiste, então, como a Márcia falou, o uso de materiais e atividades lúdicas para a qualificação do ensino. E eu falo isso porque uma das estratégias mais usadas para ensinar teorias e conceitos biológicos para crianças é por meio do protagonismo junto à atividade lúdica. Dito isso, qual foi o meu objetivo durante esse trabalho que eu desenvolvi? Foi tentar utilizar métodos diferentes e materiais lúdicos de acordo com categorias do sistema ISAR para poder explicar conceitos e sistemas de relação presa-predador e as ameaças que espécies-chave e predadores topo de cadeia sofrem com a intervenção humana nos diferentes biomas brasileiros para crianças de faixa etária diversa. Então, o primeiro jogo que eu criei foi um jogo de tabuleiro em que eu trabalho o conceito da cadeia alimentar dos 4 biomas brasileiros, ou seja, floresta amazônica, o cerrado, o litoral brasileiro e o Pantanal, e como a interferência humana torna esse desafio uma ameaça aos animais durante o jogo. O objetivo do jogo é fazer com que o personagem chegue do outro lado e quem conseguir chegar primeiro ganha. Mas todo mundo continua jogando e durante a jornada dos animais eles vão enfrentar desafios de acordo com a espécie deles e de acordo com a interferência humana. E aí eu testei esse jogo numa escola pública em Rio Claro, numa turma de crianças com a faixa etária de 9 a 10 anos, e eu dividi essa turma em 4 grupos. A segunda atividade consiste numa contação de história. O objetivo dessa categoria, que é a categoria simbólica dos jogos, é por meio da simulação de aspectos do cotidiano dentro de um contexto favorável ao exercício da ludicidade. Então, eu fui para a escola contar a história do biólogo explorador, trazendo materiais como as peças taxonômicas e usando um fantoche que eu havia criado, que era uma pintada à base de copa. E aí, qual foi o status disso tudo? A gente concluiu que a contextualização da realidade brasileira e local, junto à problematização do tema, foram elementos fundamentais para a melhor compreensão do conteúdo desenvolvido. E aí, para concluir, os trabalhos que haviam sido desenvolvidos, eles deveriam ter mais espaço institucionalizado junto aos docentes da equipe pedagógica. Por que isso? Porque, primeiramente, possibilitou um melhor entendimento sobre as diversas adaptações dos animais, aprendeu novos conhecimentos sobre as espécies-chave de topo de cadeia, junto com os impactos da intervenção humana, de forma direta e indireta, dos biomas brasileiros, mobilizou o estudante para fazer novas relações, ampliando o espectro do conhecimento, habilidades e atitudes em diferentes áreas, e, finalmente, incentivou habilidades artísticas e culturais. Então, teve momentos no jogo em que as crianças começaram a perder interesse numa espécie e, conforme o jogo foi desenvolvendo, acabou chamando a atenção por causa de uma habilidade. Ou o personagem
que era a onça, começou a ganhar uma fama melhor e começou até a receber abraço. Então, dentro do contexto do cotidiano, a atividade lúdica pode ser usada, sim, para ajudar na conservação das espécies. É isso. Muito obrigado. Parabéns, obrigada. Agora sou eu. Eu vou ser bem breve. Deixa eu pegar aqui. Então, o meu estudo, ele se caracteriza como uma pesquisa teórica que buscou entender as 3 ecologias de Guattari, e analisando o conceito de ecosofia para aplicação na educação ambiental. Então, a ecosofia, ela corresponde a uma articulação das 3 ecologias, né, citadas por Guattari, que é a mental, social e ambiental. A mental, ele cita que ela surge em todo momento, em todo lugar, e por isso ela facilita as práticas de educação ambiental. E dentro desse aspecto, a educação ambiental, ela deve prever espaços para reflexões críticas sobre o tempo, sobre a vida, sobre a morte, espiritualidade, e favorecer um pensamento e reconhecimento das limitações e fragilidades das condições humanas, mas também da reconquista da confiança e da autonomia e consciência da não dominação. E a educação ambiental trabalha com o sujeito, né, os prazeres, estereótipos, os hábitos. E aí tem uma citação de Unger que eu gosto muito, que ele fala, né, que a gente, nessa perspectiva, a gente trabalha quem somos, o nosso lugar no mundo e o que a gente deve ser e para onde vamos, compreendendo que o universo não é composto por um conjunto de objetos no qual somos colecionadores. Acho essa frase bem forte. Já no âmbito social, o trabalho com educação ambiental teria foco nas relações humanas, na solidariedade, e no âmbito e na questão ambiental, né? Ainda segundo Unger, a natureza, entender que a natureza ela nos serve e ela nos atende, não por ela ser subalterna, mas sim por ela ser superior. E ela tem para dar e proporcionar a vida. Então, nessa proposta da ecosofia dentro da educação ambiental, os processos, os trabalhos educativos, eles deveriam valorizar as 3 ecologias de uma forma integrada, devendo utilizar as metodologias participativas e ativas dos estudantes, envolvendo valores, respeito, autonomia, muitas vezes não abordadas na educação ambiental. Estes podem favorecer a construção de um entendimento, inclusive, da relação não hierárquica entre o ambiente, o ser humano e a sociedade, mas sim um olhar de interdependência. As práticas nessa abordagem, elas devem levar à reflexão sobre a felicidade, sobre o ser, o ter, as relações sociais e as transformações do planeta. E uma tomada de consciência sobre o papel de cada ser e organismo nesse mundo em constante transformação. Então, esse é um pouquinho do trabalho que eu construí, né, em conjunto com o professor Edilson Galante e a professora Taitiane. Agradeço e agora eu vou passar para Carolina. Obrigada, Márcia. Boa noite. Eu vou apresentar esse trabalho sobre a sustentabilidade na educação brasileira, uma análise de popularidade pelo Google Trends. A partir da Revolução Industrial, o mundo ele começou a passar
por diversas dificuldades ambientais. Então, a gente começa a ter uma perda de qualidade do ambiente e também, consequentemente, da saúde da população em geral. Mesmo depois desse boom da Revolução Industrial, vão acontecendo diversos momentos históricos que eles vão gerar uma indignação maior com as questões ambientais. Então, a gente tem desastres nucleares, a gente tem a Revolução Verde com os agrotóxicos, e isso começa a gerar em grupos específicos, sociais, uma sensação de mal-estar com relação a tudo que estava acontecendo no ambiente. Então, começam a surgir contramovimentos que eles buscam o que seria o ideal da sustentabilidade e fazer com que o ser humano ele conviva em harmonia com o ambiente em que a gente está inserido. Nessa linha de sustentabilidade, a gente encontra na educação como um pilar, né, para essa mudança de visão. Então, você precisa que as pessoas elas parem de enxergar o ambiente como lá fora, como algo distante, e que ele também merece ser zelado e cuidado. Então, a partir dessa visão que a educação ela tem esse papel fomentador, eu utilizei uma ferramenta que eu vou apresentar, que eu vou falar um pouquinho melhor sobre ela, para entender se a sustentabilidade ela continua fazendo parte das pautas educacionais no Brasil. Essa ferramenta que eu trouxe, que é o Google Trends, ela trabalha com os dados de pesquisa do buscador do Google. Então, ele é da própria empresa Google e ele trabalha com valores relativos. Então, ele não me dá, por exemplo, quantas vezes a sustentabilidade foi procurada num período de um ano. Mas ele consegue me indicar qual foi o período que eu tive a maior procura, que é o 100, e qual eu tive a menor procura, que é o 0, ou não teve nenhum tipo de pesquisa. Então, com essa ferramenta, eu consigo definir o espaço e o tempo que eu quero fazer essa pesquisa, e eu consigo ver a popularidade desse termo. Ela é muito utilizada principalmente na questão comercial, mas agora ela também está vindo para os meios acadêmicos. Então, para minha pesquisa, eu utilizei como fator de filtro, eu coloquei de janeiro de 2010 a janeiro de 2020, eu não quis considerar o espaço temporal desse ano, porque a gente teve um aumento de uso de ferramentas de pesquisa na internet muito grande. Coloquei para medir o impacto em território nacional, né? Então, eu queria saber como que é a sustentabilidade no Brasil, e coloquei um filtro da própria ferramenta do Trends, que é a questão educacional. Então, depois que a pessoa pesquisa, para que tipo de site que ela se direcionou. Então, a pesquisa ficou relacionada mesmo às pessoas que estavam buscando a sustentabilidade num sentido mais pedagógico, mais acadêmico. Quando eu fiz a análise, a própria ferramenta ela gera um gráfico. Então, eu peguei esse gráfico gerado pela ferramenta e analisei todos os pontos que passavam, todos os picos que tinham mais de 75 pontos ao longo desses 10 anos. Então, a primeira coisa que eu reparei no gráfico é que todos os picos variavam de 2010 a 2015. Então, depois de 2015, apesar da gente ter alguns picos, a tendência real é decair a busca pelo termo de sustentabilidade nessa ferramenta, pelo menos para as áreas educacionais. E aí eu comecei a traçar quais seriam os grandes eventos que poderiam ter motivado esses picos. Então, o que aconteceu para sair do normal, do padrão? E aí a gente conseguiu traçar que eventos como a explosão da plataforma Deepwater Horizon, aquela que jogou petróleo no Golfo do México, o evento internacional da Rio+20, da COP21 e até mesmo os exames do Enem, que também na época, eu lembro, né, porque eu fazia vestibular na época, a sustentabilidade ela tinha uma cobertura muito grande, era sempre uma dúvida se seria o tema do Enem ou não, foram motivadores. E através das pesquisas estatísticas, a gente conseguiu compreender que realmente eventos de grandes coberturas midiáticas são motivações para que você tenha uma maior pesquisa por sustentabilidade. Mas ao longo do tempo, a sustentabilidade ela já não é uma pauta tão recorrente na educação brasileira, tá? Então, assim, só em linhas gerais, para a gente entender um pouquinho do que foi essa pesquisa, com o meu orientador, o Tiago, que também é professor. A gente trabalha na área de educação,
e achamos bem interessantes os resultados. Muito mesmo. Posso já passar para o próximo? Pode sim. Eu nem li o título do seu trabalho, fiquei nervosa de apresentar o meu, nem li o seu. Esse foi Sustentabilidade na Educação Brasileira, uma análise de popularidade pelo Google Trends. E agora, o segundo, Percepção Pública do Ensino Não Presencial no Brasil, uma análise pelo Google Trends também. Fica à vontade. Bom, obrigada, Márcia. Eu fiz o uso da mesma ferramenta nessa outra pesquisa, né? Só que o nosso enfoque foi um pouquinho diferente. Então, o que eu analisei nessa pesquisa? Eu queria entender se o fato da pandemia, ele se tornou um mote para as pessoas pesquisarem mais sobre metodologias de ensino à distância. Porque a internet, ela vem se popularizando no Brasil desde 1996. Nessa mesma época, começam a surgir algumas formas de ensino à distância, que na verdade na época era mais o rádio e a televisão, né? A internet, como uma plataforma de ensino, ela vai demorar um tempo maior para ela se tornar nacional. E aí eu queria entender porque as leis, as diretrizes gerais da base educacional, ela diz que a educação à distância ela deve ser implementada em todos os níveis educacionais. E o professor, o profissional educacional, seja ele na época do magistério ou da pedagogia, ele tem que ter ferramentas para suprir essa necessidade da educação à distância e também para entender como ela funciona e para ser aplicada na sua própria formação. Então, se a gente fosse seguir as leis, a lei como base, que isso realmente acontece, quando a gente chegou num período de pandemia, não era para ter nenhum pico anormal de procura sobre metodologias de ensino à distância, porque, teoricamente, existiria um contínuo de pesquisa e de evolução nessa área pelos profissionais educacionais brasileiros. Então, para isso, eu usei mais de um termo de palavra-chave, que é uma possibilidade que essa ferramenta traz também. Eu usei como buscadores a educação à distância, o ensino à distância, a aula online, e comparei esses três termos com a busca pelo Covid-19, para fazer esse comparativo na correlação de Pearson. Eu cobri um período que foi de outubro de 2018 a outubro de 2020. Então, agora sim, eu peguei o ano de 2020, porque era importante para a gente saber essa alteração. Então, quais foram os resultados? Eu gerei um gráfico, esse não foi gerado pela própria ferramenta, eu gerei Excel, e eu consegui perceber a correlação de Pearson deu altíssima. Todos os fatores foram muito fortes e muito positivos, ou seja, matematicamente está claro que quando a gente teve o início da pandemia e a necessidade do uso de recursos digitais para fazer as aulas, para montar atividades, então a gente teve uma procura muito maior por essas metodologias. Como que eu vou dar aula online para os meus alunos? Que recursos que eu tenho disponíveis? O que eu posso usar? O que eu vou fazer? Então, o gráfico que foi gerado, ele mostra isso claramente. A busca por essas metodologias aumentou muito durante o período de pandemia. Então, elas se acompanham, não só a correlação, mas no gráfico a gente vê que todas as curvas elas sobem em conjunto a partir de março, que a gente começa a ter esse processo de isolamento, as crianças vão para casa, os adolescentes, eu falo crianças porque eu trabalho com crianças e foi isso que eu vi, né? Mas isso aconteceu com adolescentes, aconteceu com universitários, e aí os professores falam, e agora o que eu vou fazer, né? Então, eles começam a procurar. Então, a gente percebe que esse não é um cenário ideal, né? A gente foi pego no atropelo, teve que começar a procurar novos métodos de ensinar. Então, isso fica como, é mais uma confirmação do que a gente já sabia, né? É mais para ter um ponto fatídico, de que o nosso aprendizado como professor tutor, para auxiliar essas novas formas de pesquisa, acompanhando a modernidade educacional, ele ainda é muito falho. Então, precisa de um maior investimento na formação desse professor e na capacitação dos colégios para fornecer ferramentas para ele, depois de formado,
para que a educação à distância ela realmente se torne algo cotidiano e que auxilie a educação presencial, que pelo menos, na minha opinião, ainda é a preferencial para o ensino de diversas faixas etárias. Mas esse foi também é só um dado por cima, mas vocês vão conseguir acompanhar depois com os resumos expandidos, os gráficos, e fico à disposição também para falar sobre o material ou a ferramenta. Podem entrar em contato, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Obrigada. Estou acompanhando aqui no chat, ninguém postou nenhuma questão, mas alguém quer conversar, quer falar alguma coisa agora? Tem algum questionamento a respeito de algum dos trabalhos apresentados? Eu fiquei bem instigada a conhecer mais de vários dos estudos, aí como a Carolina nos colocou aí no final da fala dela, a gente vai aguardar, então, os resumos expandidos, né? Eu gostaria de parabenizar, fiquei muito curiosa para conhecer os jogos utilizados pela Thais. A apresentação dela mostra, assim, de forma muito clara mostrou de forma muito clara a interdisciplinaridade, a ludicidade, né? O ensino colaborativo, contextualizado. Eu fiquei muito curiosa para conhecer os jogos e eu queria parabenizar novamente. Com relação à apresentação da Priscila, do podcast, achei muito legal, muito mesmo, e eu fiquei muito pensando nessa questão, porque eu vi a Kelly aqui com a gente, a Kelly foi estagiária junto comigo numa disciplina da professora Taitiane no último semestre do ano passado, e ela trouxe um pouco dessa questão do podcast, né, para os alunos da licenciatura, e aí na hora eu pensei na Kelly. E é bem interessante essa questão que você trouxe de utilizar recortes, né, para o ensino pode ser, né, da educação ambiental no seu caso, mas de outras temáticas também. Foi bem interessante. A Kelly é parceira de todo mundo, foi parceira da Priscila também. E aí, do Pedro também, a questão do jogo, né? Eu sou professora, eu sempre trabalhei com ensino fundamental 1, então eu me identifiquei bastante com a questão do jogo de tabuleiro, aí bem na faixa etária que eu costumo trabalhar. E ele trouxe também uma questão bem interessante, que foi a contação de história. Eu fiquei também bastante curiosa para saber mais a respeito do trabalho, né? E essa mudança de percepção que os alunos podem ter a partir da contação de história com relação aos animais, né? Eu lembro que eu fiz um curso de extensão em biologia marinha na USP, no Sebimar, em São Sebastião, e um dos professores, ele trouxe bastante essa questão, né? Da contação, de como os animais, eles vêm na contação de algumas histórias, né? Dos clássicos, a questão do lobo mau. Então, eu achei bem interessante ele trazer esse tema para a gente. E da Carolina, um encanto, porque eu não conhecia essa ferramenta, eu fiquei pensando até no meu trabalho de mestrado, porque eu vou trabalhar com eventos, né? E o uso dessa ferramenta ia me ajudar muito a conseguir fazer essa busca dos grandes eventos, né? Dentro da área que eu estou pesquisando. Vamos esperar, então, os resumos expandidos. A Kelly está falando da saudade, aí a gente também está com saudade de você, Kelly. A gente precisa se
se rever. Então, aqui eu vou colocar... Vou interromper a gravação, tá? Agradecendo novamente a participação de todos vocês. E antes, deixa eu dar só mostrar aqui esse último slide, que tem algumas informações sobre o encerramento do evento. Aqui, então, os avisos gerais, né? Que os certificados, eles serão enviados por e-mail até o final de dezembro, que vocês possam voltar e assistir o encerramento do evento, que vai ser agora às 22 horas, conectando pelo site do evento ou canal do YouTube, como foram feitos nas demais palestras. Os trabalhos avaliados com destaques, eles serão anunciados agora na transmissão do encerramento do evento e serão publicados no site. E o livro de resumo será publicado no site do evento até o final de janeiro de 2021. Foi um privilégio estar com vocês nessa sala e o aprendizado com o trabalho de vocês. Gostaria de parabenizar novamente. E até a próxima, que vocês possam retornar lá para o evento, tá bom? Foi um prazer. Muito obrigada, pessoal. Foi muito bom ouvir todo mundo também. Obrigada, Márcia. Gostei Parabéns de pelos rever trabalhos você, pra viu, todo Carolina? mundo. Também, Márcia. Viu? Se quiser, depois me manda um e-mail que a gente troca umas ideias sobre trends, porque tem umas coisas bem interessantes de pesquisa. Eu te conto tudo. Com certeza, estou precisando. Tá bom. Boa noite, Obrigada, pessoal. gente. Obrigada. Boa noite.